educação, como esse tema passa aí para você, na sua cabeça? Para mim, a educação, eu estudava, né? E chegava um tempo, né, que começava a ser maçante e aí eu escutava, e, né, ali ensino médio, fundamental, né, eu não quero mais, isso é chato e não sei o quê. E aí no final do ensino médio, alguns professores trouxe, né, para minha sala que o sistema é assim, né, tem que ser uma coisa chata para você desistir, para você procurar outra coisa e se perder nesse caminho da educação, né? Na minha escola tinha uma ênfase muito grande de pessoas desistindo, não indo, mas também tinha uma grande demanda de gente de 30 anos, 40 anos querendo estudar, sabe? Pensar na educação é algo muito importante, né? Pensando que a população trans, grande parte dessa população tem evadido das escolas por conta de transfobia, por conta de não ter seu acesso ao seu nome, que já hoje em dia é garantido por lei, né? Por conta de um espaço caótico, né, para esses corpos, né? E é muito triste, né? Agora a gente do Núcleo de Consciência Trans tem trabalhado para que aconteça a política de cotas na Unicamp para pessoas trans travestis, pensando exatamente nesse cenário, né, caótico de educação. Né? Educação é algo muito natural, não é comercializado, né? Porque a gente aprende de forma natural. E agora, mais do que nunca, é importante ter esses corpos trans e travestis nas universidades, nos espaços institucionais, para que a gente não seja mais objeto de pesquisa, mas sim de produtoras de conhecimento, produtoras da nossa vida, né? Acho que é muito importante, assim, essa educação travesti. E acho que é primordial, assim, para que a gente possa dar andamento no desenvolvimento da sociedade e também das pessoas trans e travestis, né? A gente não tá num lugar de trabalho convencional, né? A gente está nos trabalhos subalternos e isso diz respeito também à educação, né? Então acho que é isso. Eu estudei em escola pública a vida inteira e eu vi o quanto ainda tem necessidade de melhorias, né? Ainda tenho esse contato com a escola pública. Minha mãe é professora de escola pública, minha irmã estuda escola pública, e diante do contato que eu tive e tenho, eu acredito que atualmente existem profissionais buscando a melhoria dessa área, na área da educação. E os alunos também têm buscado isso, por mais que tenha uma grande quantidade de alunos que não estão interessados, não querem muito, não estejam, digamos assim, animados com a educação, existem outros que estão buscando sempre estar indo atrás, estudando, procurando os professores. E eu acredito que um estímulo, enfim, seja dos governos, seja de políticos, seria muito bom para essa geração que, em partes, gosta muito de estudar, gosta muito de melhorar os seus conhecimentos, e em outras partes não tem tanto interesse. Eu sou formado como técnico em comunicação visual, mas eu tive muita dificuldade de conseguir um emprego na área, porque não adianta a gente dar o curso, profissionalizar ou capacitar as pessoas se nós não temos parcerias com as próprias empresas, se nós não viabilizamos meios para que essas pessoas consigam ser empregadas, porque não adianta ter um diploma, um título ou um cargo se essa pessoa não está empregada. Então, para mim, a maior diferença entre a escola do não indígena e do indígena é o tempo. Teve uma época que eu fui estudar fora e aí, do nada, de uma hora para outra, eu decidi voltar a estudar na aldeia. Isso eu estava no 5º ano, eu acho. Não, acho que eu estava no 7º ano, 8º ano, não sei. E aí eu estava estudando fora da aldeia, eu estudei metade do ano fora da aldeia, aí entrou as férias de julho, passou as férias, eu quis voltar a estudar dentro da aldeia. E aí voltei.
E quando eu voltei, o que eu tinha aprendido fora da aldeia, o pessoal na aldeia não tinha aprendido ainda. Os alunos dentro da escola na aldeia não tinham aprendido. Estava aprendendo algo que eu tinha aprendido 1 ano antes de eu ter voltado a estudar na aldeia. Então, assim, eu fiquei meio perdida. E foi aí que eu comecei a entender que até o tempo dentro da escola é diferente. E aí eu comecei a me perder também, porque eu já estava avançada e eles ainda estavam não necessariamente atrasados. Estavam ali no tempinho deles. E eu, se eu tivesse estudado a minha vida toda dentro da escola, dentro da aldeia, eu estaria no mesmo tempo que eles, mas não, eu fui para fora. Então, quando a gente fala em educação dentro de uma escola indígena, a gente já para pensar em tudo. É tempo, é a forma de um professor se comunicar com um aluno indígena é diferente também. A forma de como um não indígena chega dentro da escola indígena para conhecer tem que ser diferente também. As perguntas que são feitas dentro de uma escola indígena é diferente. As atividades, tudo é diferente. A gente costuma, assim, da primeira série à quinta série, é tudo tradicional. As crianças ali não falam lá em português. É difícil, bem difícil. As crianças ali não aprendem muito da cultura do não indígena. E aí passou do quinto, do Fundi 1 para o Fundi 2, aí já muda tudo. Já aprende a falar português, já aprende a se posicionar em relação a não indígenas, aprende a falar em ato, em reuniões, e aí vai aprendendo o que é comum fora da aldeia, né? Numa escola não indígena mesmo. O nosso povo é muito adaptado com tudo, desde a chegada do homem branco. E as crianças, desde pequeno, já sabem mexer com o celular. Então tem um pouco de preocupação, assim, por causa que a gente não pode perder a nossa cultura, a nossa essência. Então tentar um pouco equilibrar a nossa cultura com a cultura do homem branco. Eu quero trabalhar como um professor. Eu quero ensinar as crianças sobre o nosso passado, nossa história, nossa origem, e continuar com o fortalecimento da nossa cultura, para não morrer. Então, queria que você falasse um pouco de cultura, o que passa na sua cabeça, como esse tema te atravessa. Os sistemas culturais, eles têm às vezes, uma dificuldade muito grande de identificar os artistas dos seus próprios territórios, entendeu? Por exemplo, para você ser contratado por uma casa de cultura, você precisa ter um tipo específico de documentos. E assim, mano, é muito documento. E eu vejo que isso aos poucos é pra funilar, sabe? Porque na nossa quebrada tem tanta gente artista, tanta gente da hora, que tem um trampo muito legal, mas elas nunca vão ter acesso a esse tipo de documento. Ou elas nunca vão ter acesso a aprender a fazer esse tipo de documentos, esse portfólio, esse tipo de coisa, sabe? Então eu sinto que às vezes essas coisas vão afunilando cada vez mais e mais para que a gente não possa atuar nos nossos próprios espaços também. Porque é interessante você ir consumir uma arte numa casa de cultura, mas e quando você produz arte? Ser contratado, porque você tá quebrada, você sabe o que as pessoas da quebrada querem ver, até por questão de público também, você sabe o que o pessoal daquela região precisa também, às vezes, ouvir. E você tem como fazer isso, mas aí você não tem um tipo de documento específico para poder atuar nesses espaços. Então, às vezes, eu sinto que falta um pouco de workshops, mano. Workshops que ensinem a fazer portfólios, que especifique a técnica mesmo pra gente, que já sabe fazer. Quando fala cultura, pra mim, vem na certa maracatu, que é o que eu toco. Maracatu saía quando os reis e rainhas eram coroados, né?
Aí por isso que tem a corte antes do maracatu, né? Que é rei, rainha, realeza, príncipe, princesa, vassalos. Aí depois vem o maracatu, que vem à frente, que é o AB, vem as caixas de guerra, o gongue, os tambores e os ganzá, né? Na frente junto com os AB, né? Tipo, lá em Pernambuco, cada maracatu tem seu terreiro, né? E dali que sai, né, a ordem de quem vai ser a rainha, quem vai ser o rei, né? E aí essa pessoa é designada, né? Como antigamente era. Eu toco um pouco de tudo, né? Mas o meu foco mais é de frente, que é o AB, que é a dança, né? Que é ali, onde à frente de tudo, além, depois da corte, né? Minha mãe, ela era umbandista e tal. E aí, só que eu não gostava muito de ir. Então eu ficava mais em casa. Aí eu comecei a tocar maracatu por uns 6 anos. E aí eu tive que me afastar um pouco por causa de problemas familiares. E aí eu voltei com 10, 11 anos por aí. E aí comecei a ir bastante para atividades culturais que tinha ali na minha quebrada, que é o Panela Afro, na Casa de Cultura do M-Boi Mirim, no Bloco do Beco, tem vários eventos, na Fábrica de Cultura. Então eu comecei a frequentar bastante esses lugares e aí estou envolvida no meio da cultura. Sempre penso cultura de uma forma negativa, não nem positiva, assim. Falo sobre cultura, por exemplo, a gente tem cultura do estupro, cultura do racismo, cultura da transfobia, né? E como a gente sempre tem dito, isso tudo é enraizado, né, na sociedade, é um patrimônio, né? Patrimônio é pai, né? Matrimônio, mãe, né? Algo afetivo e simbólico romântico. Tudo isso é enraizado na sociedade, é uma grande cultura, né? Penso muito sobre essa decolonização dos corpos através da cultura, né? Da semiótica que a gente emprega dentro do espaço de enraizamento de performances racistas, transfóbicas, machistas. Isso não me isenta de ser transfóbica comigo mesma ou com outras manas. Isso não me isenta de ser racista. Isso também não me isenta de ser machista, entre outras possibilidades, né? Porque isso tudo se trata de uma grande cultura, né? Acho que tomar de assalto cultura é essencial, né? Para que isso se decolonize, assim.